Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, vocês já viram aí, né, escrito no título, são 10 curiosidades sobre as creches e jardins de infância aqui na Alemanha. Então, se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva e ative o sininho para vocês estarem por dentro aí dos próximos vídeos aqui no canal. E deixa o seu like aqui para mim, que me ajuda muito, seus comentários. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas também, que vai me ajudar bastante, beleza? Então, bora lá. Então, gente, primeiramente, quero pedir desculpa a vocês que na semana passada não teve vídeo, mas é porque tá meio corrido aqui as coisas normais da vida, né? Que acontece. E aí foi bem corrida as semanas, bastante coisa pra gente fazer e tal. E aí acabou que não deu pra eu postar vídeo aqui pra vocês. Então, eu já peço desculpas. E vamos começar esse vídeo, né? Sem mais delongas. Então, o que eu posso dizer, assim, aqui na Alemanha, o ano letivo já começa em setembro e termina em julho. Então, as crianças começam a escola, né? Em setembro, no iniciozinho de setembro, geralmente na primeira semana de setembro, né? Os primeiros dias de setembro ali, se forem dias de semana. E aí termina ali por julho, né? Quem tá já estudando. A outra curiosidade é que aqui as crianças, no jardim de infância, por exemplo, não usam uniforme, né? Aqui não precisa usar uniforme, eu não vi nenhuma escola até hoje que use uniforme aqui as crianças. Outra curiosidade é que aqui todas as escolas você precisa ter a criança precisa ter um sapatinho para ela usar dentro da escola. É um sapatinho limpo, né, próprio, que eles chamam aqui de Hausschuhe. E aí ela, assim, que é antiderrapante, né, aquela coisa toda, um sapato confortável. É um sapatinho próprio, né? Pra usar dentro da escola, que eles usam, não importa se é verão, se é inverno, eles usam esse sapatinho, a gente chega, troca esse sapato, né, da criança, o sapato que ela veio da rua, e bota esse sapatinho pra ela brincar, porque eles vão subir em cima de tapete, né, que tem bastante tapete, vão fazer outras atividades ali dentro da escola, então precisa ser um sapato limpo, né? Outra curiosidade é que aqui, tipo, pra você entrar, tanto no jardim de infância quanto na creche, tem um código na porta. Então, todos os anos esse código muda, né? E aí eles dão pros pais, né? Ou pras pessoas que você colocou lá quando você mandou, eu não lembro se era o contrato, acho que era no contrato. Que você colocou lá, ou você avisou depois pro aplicativo que aquela pessoa tal ia buscar, né? Tipo assim, uma avó, um avô, um tio, uma tia, um primo, uma prima. Mas aí você tem que dizer o nome da pessoa, saber direitinho quem são as pessoas que podem ir buscar a criança, né? Quem vai geralmente buscar a criança e quem de repente pode eventualmente buscar a criança por algum motivo, né? Sem ser você. Então, você tem que deixar esse nome. Então, só essas pessoas e os funcionários, né? Só os responsáveis das crianças e os funcionários que tem esse código da porta, que fica no alto, né? Para as crianças não mexerem e tal. Então, só a partir de digitar o código ali que você consegue abrir a porta do lado de fora. E depois dessa porta ainda tem um mini corredor, que eles chamam de vestíbulo, né, e tal. Que na creche, por exemplo, nesse vestíbulo, é o lugar onde os pais têm que retirar o sapato, né, pra poder entrar. Porque como é creche, as crianças ficam mais no chão, tem mais crianças menores, né, que ficam mais no chão, que às vezes não andam ainda, fazem atividades mais ali no chão, então precisa que o chão esteja mais limpo, né, sem sujeira da rua. Então, eles pedem que os pais, os responsáveis, as pessoas que entram ali, deixem seu sapato, né, ali na entrada, nesse vestíbulo, que geralmente é com carpete e tal. E aí depois tem uma outra porta, essa porta não tem trava, né?
como a outra já tem, então não tem como as crianças saírem, porque quando a gente vem de dentro pra fora, a gente tem que apertar um botãozinho, que fica no alto também, pra abrir a porta de fora, pra sair, entendeu? Então as crianças não têm acesso a esse botão, só adultos mesmo. Então acaba que a criança não sai dali, não pode sair dali sem o responsável, né? Outra curiosidade é que tanto na creche quanto no jardim de infância, a gente basicamente não precisa comprar nenhum material escolar, nada, nem tinta, nem canetinha, nem lápis de cor, nada, absolutamente nada. O que eles pedem às vezes, né, e também, tipo assim, eles não ficam cobrando pra você dar e tal, geralmente é caixa de lenço, né? Aquele de assoar nariz, essas coisas assim, porque, né, criança sempre tá com o nariz correndo e tal. Ainda mais que aqui a gente tem um período muito grande de inverno, né? Então, muita mudança de temperatura brusca e as crianças ficam mais doentinhas e tal, com mais gripe, né? Então, o que eles pedem às vezes é pra levar uma caixa de lenço e deixar lá, mas também não é obrigatório. E levar aqueles saquinhos transparentes de colocar no fichário, né? Porque cada criança tem um fichário com as coisas, as atividades que ela fez durante aquele ano, durante os anos que ela ficou. Por quê? Jardim de infância são, se eu não me engano, 3 anos que você fica. E a creche, a partir do momento lá que você entrou, cada creche tem uma idade mínima lá para entrar, e a partir dos 3 anos a criança já vai para o jardim de infância, né? Então, tanto na creche quanto no jardim de infância tem esse negócio. E quando a criança usa a fralda ainda, por exemplo, na creche, então você tem que levar o seu pacote de fraldas, o lenço da criança e mais alguma coisa se você quiser, tipo uma pomada, alguma coisa que você passe em casa, ou um bichinho para a criança dormir, que às vezes a criança só consegue dormir com isso, ou naninha, né, alguma coisa assim. Nada demais. Além da roupa de cama, né, que tanto no jardim de infância quanto na creche, são os pais que levam, né, porque cada criança tem a sua caminha, que fica assim no chão, né, rente ao chão. E aí os pais têm que levar essa roupa de cama e nós que somos responsáveis por trocar essa roupa de cama, né? Levar pra casa, lavar, trazer de volta, botar ali, ter uma roupa de cama extra, né? E roupa também, pelo menos 3 mudas de roupa completa, né? Blusa, calça, se a criança já usar cueca ou calcinha, levar, né? Essas 3. E meias, essas coisinhas assim, né? Que precisam. Aí na época de verão a gente leva boné, né, chapéu, essas coisas, protetor solar, essas coisas que eles pedem também, né? Então a gente deixa lá, cada criança tem o seu. Cada criança também tem o seu lugar para guardar as suas coisas. Desculpa, gente, tô um pouco gripada. Para guardar as suas coisas. Então, cada uma tem o seu lugar para guardar, né? A sua caixinha de guardar as coisas e para pendurar as coisas, né? E tem o nome da criança e a foto da criança, né? De cada negocinho tem separado para as crianças, né? Lá na escola, aqui, eles não comemoram o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Então, tipo assim, mas tem o Dia da Família, né? Então, eles celebram esse dia, eu não lembro quando que é, acho que é em junho ou julho, não me lembro. É próximo, assim, de acabar o ano letivo, né? Tem o Dia da Família, né? Que eles convidam toda a família para fazer um piquenique dentro mesmo da escola. Se o tempo estiver bom, a gente faz do lado de fora, né? No jardim mesmo da escola. Então, as crianças, tanto da creche quanto do jardim de infância, quando as duas coisas, né? Porque tem lugar que é só jardim de infância e por assim vai. Eles juntam as crianças, eles ensinam por um tempo, assim, as crianças a cantar uma música e tal, cada jardim de infância quanto a creche, né? E aí, nesse dia, as crianças fazem essa mini apresentação, assim, mas não tem palco nem nada, só a mini apresentação, assim, no meio do jardim,
que as crianças cantam lá a musiquinha e tudo mais. Aí os pais, cada um leva... Ah, isso é importante também. Cada um leva, tipo, um prato, né? Um bolo, na verdade, que eles pedem. Ou bolo, ou... eu acho que era só o bolo, que eu me lembro. O suco, água, essas coisas, eles que dão lá. Então, a gente só leva o bolo, da nossa preferência e tal, ou qualquer outra coisa. E aí elas vão distribuindo lá pra todo mundo, a gente faz uma fila, pega lá e tal. Mas assim, a gente que leva os nossos pratos, nossos talheres, nossos copos, tudo que a gente for precisar para piquenique, e leva nosso tapete, né, de piquenique e tal, cada um monta o seu lá no cantinho, a gente só vai lá, pega o que a gente quer comer, beber e tal, e volta e come ali no lugar. Aí, geralmente as pessoas levam prato de casa mesmo, de louça e tal, é bem, bem engraçado isso. Outra curiosidade é que as crianças não podem levar comida de fora, principalmente comida caseira, né? Por exemplo, no aniversário das crianças, eles comemoram lá, cada criança que tá fazendo aniversário naquele dia, ela é tratada de forma especial, elas usam a coroa com a idade lá que ela tá fazendo, todo mundo agrada elas, né, o dia inteiro, aí fazem uma rodinha com a criança, mostram as coisas que a criança já fez, que ela vê no livrinho, assim, agradam bastante a criança no dia do aniversário dela, mas não é que nem no Brasil que a gente leva bolo, docinho, essas coisas pra comemorar e cantar parabéns na escola. Não, isso não existe aqui, pelo menos eu nunca vi. E aí você não pode levar de fora coisas principalmente feitas em casa, porque pode ter alguma criança que tem alergia, pode dar algum outro problema, né? Então, eles falam pra não trazer nada de fora. Então, acaba não tendo essa comemoração dentro da escola. Outra curiosidade que tem também aqui, gente, tem muitas curiosidades. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, de repente até uma parte 3 também desse vídeo, porque são muitas coisas, né? Quando eu fui anotando lá, lembrando de cada coisa, tem bastante coisa. Aqui as crianças saem pra passear na rua. Então não importa se é na creche, né? Não importa a idade da criança. Eles levam, porque tipo assim, na creche, por exemplo, se a criança for muito pequenininha, eles têm carrinho lá, carrinho de bebê, tipo daqueles de gêmeos, sabe? E aí eles levam, mas as outras crianças que são maiorzinhas, assim, estão mais preparadas pra sair e tudo mais. Aí eles fazem passeios pela cidade, eles passeiam pela floresta, né? Que aqui tem muita floresta, eles gostam muito de passear pela natureza. Eles vão em mini fazendas, lugares que tem colheita, né? Porque aqui tem uma época do ano que tem colheita de morangos, então eles vão lá, colhem os morangos e trazem pra casa, eles comem os moranguinhos, cada um traz um baldezinho com morangos, então, ou então eles vão pra fora só ficar na natureza mesmo, aí eles catam, sei lá, galhos, folhas, plantinhas ou frutinhas, né, ou nozes, essas coisas assim que estiverem no chão, né, pra poder eles fazerem trabalhinhos na escola, né, com esses elementos de natureza, eles saem todo mundo juntinho, assim, as crianças vão em fila, né, aí 2 crianças em cada coisa, e elas vão de mãozinha dada, aí tem a professora na frente, a professora atrás, e aí eles fazem esse passeio, que pode ser a pé, ou se for necessário, eles pegam ônibus também. Então, como para as crianças aqui é de graça, a gente não precisa pagar para eles andarem de ônibus. Então eles vão, se for longe, pegam um ônibus, tem toda essa vivência, assim, pegam um ônibus e vão passear se for um pouquinho mais longe. Então, às vezes, eles vão em fazendinha, ver animais, mas tudo aqui dentro da cidade, tá, gente? Por enquanto, que eu saiba, não sai daqui. Mas eles fazem muito esses, como se diz? Como que eles chamam aqui? Tipo um
um tour, né? Alguma coisa assim, eles passeiam pela cidade, às vezes, tipo, no final do ano letivo, né? Assim, quando tá chegando mais perto, assim, do verão, no verão, assim, eles até levam as crianças, assim, maiores, né? Que já podem e tal, na sorveteria, aí eles pedem um dinheiro, mas não é caro, assim, por criança, né? Porque tem que pagar o sorvete, né? Da criança lá. Então, eles fazem esse passeiozinho. Deve ter outros, depois vão surgir outros, mas até o momento foi isso que teve até agora. Então, eles fazem bastante, eles prezam bastante por essas coisas da natureza, de passear e também fazer com que a criança aprenda a conviver em sociedade, né? Aprenda, saiba se virar, conheça outros lugares, esteja integrada ali na sociedade. Outra curiosidade, dentre outras, né, dentre muitas, né, é que aqui a área em que as crianças brincam, né, que é o jardim, né, do lado de fora, é realmente um jardim, entendeu? Então, assim, é de terra mesmo, mas é proposital, tá? É de terra e tem uma parte que é de, tipo, uma caixa de areia gigante. Tem uma parte que, nessa coisa da areia e tal, tem como se fossem caminhozinhos para a água passar. Quando é verão, eles brincam muito com água também ali fora. Então tem escorrega, tem balanço, tem carrinhos, velotrol, triciclos, bicicletas para eles brincarem, bola. Tem uma casinha para eles subirem. A casinha é alta, tá? Eles têm que subir, têm que escalar, tem que subir escada ou escalar mesmo. Tem tipo uma paredinha de escalada. Tem aquele negócio igual de bombeiro, assim, que você desce escorregando, assim, a casinha fica bem no alto, sabe? Então, tipo assim, o chão é de terra mesmo, tem bastante árvore, bastante vegetação. As crianças ficam ali brincando mesmo na natureza, sabe? Mas é tudo cercado, né? A escola, o jardim ali, pra nenhuma criança sair, obviamente, né? E ninguém de fora entrar, que não seja, né, dali da escola. Então, tá seguro, mas eles brincam bastante ali também, do lado de fora. Não importa o tempo, óbvio, se tiver nevando ou tiver chovendo, eles não vão sair, eles vão brincar dentro da escola. Mas quando tá só frio, ou já choveu, não tá chovendo mais na hora da brincadeira, nem nevando, essas coisas assim, nada que vá afetar muito, né? As crianças brincam do lado de fora porque elas têm a roupa própria para isso, que a gente já leva lá no início do ano letivo, né? Que eu esqueci de comentar. Mas eles também lancham, né? O lanche da tarde, eles também, quando tá o tempo bom, eles estão brincando lá fora, eles lancham lá fora, né? Que tem a mesinha, o banquinho. Eles colocam uma jarra de água, copinhos, que as crianças mesmo vão lá e se servem. Pegam lá a quantidade de água que querem. Quando terminou de tomar, eles têm um lugarzinho pra guardar, pra jogar o copo sujo, né? Tudo de plástico e tal. Não é descartável, mas é de plástico, né? É reutilizável. Outra curiosidade que pode ser que já tenha passado das 10, depois eu vou contar, mas como eu comentei aí, eu tive que falar aqui agora, que quando a gente começa o ano letivo, como é em setembro aqui, e setembro, mais assim, pro meio, assim, de setembro, esse ano foi atípico, mas mais pro meio de setembro, geralmente, começa uma época de chuva, muita chuva aqui. Então, o que eles pedem é que a gente leve roupa de chuva para as crianças, então cada uma tem a sua, né, roupa de chuva. Então tem aquela calça de chuva e casaco de chuva, né? Dentro ele é quentinho e lá de fora ele é impermeável, né? Que é para chuva mesmo, com um capuz e tal. E as galochas, né? Para as crianças brincarem lá fora, não se molharem e tal. Então, porque tem lama, né? Molha, né? Suja tudo. Então, cada criança tem o seu e fica penduradinho lá na área de cada um,
né? A criança vai lá e pega e se veste e sai. Ou pode ser aqueles macacões também, tem macacão também. Tem criança que usa macacão de chuva, né? Aí vai depender de cada um. E aí a gente deixa isso. A mesma coisa quando é inverno, né? Aí quando chega o inverno, época de neve, essas coisas assim, a gente já troca, né? Leva a roupa de chuva embora, né? A galocha e tal, não sei o quê, e troca pela roupa de neve. Então a gente deixa uma roupa de neve lá, que se molhar, se sujar e tal, a gente leva pra casa, lava, traz, ou troca por outra, se você tiver outra, né? Mas tem que sempre manter uma lá, cada criança tem a sua, que traz de casa. A mesma coisa é o sapato, né? Que a gente coloca o sapato de neve lá também pra criança brincar lá fora, até porque depois voltar com aquele sapato todo sujo, todo molhado, é um pouco difícil, né? Então, é melhor cada um ter o seu e deixar lá, tem um lugar específico pra colocar esses sapatinhos e a roupinha também. Então, é mais fácil pra trocar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E como eu falei lá no início, não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, ativar lá o sininho pra vocês não perderem nada por aqui. Dá uma curtida aí que me ajuda bastante. Divulga o vídeo aí pra outras pessoas, pra me ajudar. E é isso. Eu espero vocês na próxima semana com outro vídeo. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, dando mais outras curiosidades sobre a creche e o jardim de infância aqui na Alemanha. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!